Programa livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo. No ano passado, uma deputada do Acre criou uma proposta de emenda à Constituição que está sendo discutida até hoje. A autora propõe acabar com o auxílio reclusão recebido pelas famílias dos presos e substituí-lo, na verdade, pelo auxílio às famílias das vítimas. Mas, afinal, quem merece realmente receber esse benefício? As famílias das vítimas ou as famílias dos criminosos? No programa de hoje, nós iremos discutir sobre a PEC 304. E para esse debate, nós trouxemos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor e advogado criminalista Nestor Santiago. E o representante da ONG Justiça é o que se busca, Alberto Pereira. Muito prazer recebê-los aqui no nosso programa. Prazer é nosso. Muito obrigado. E eu queria saber dos senhores, por que o auxílio reclusão está causando tanta polêmica? É polêmico porque é um dinheiro que supostamente seria pago a um preso, né? Pelo menos é o senso comum se coloca dessa forma, né? Até a gente vê muito quando a gente entra no Facebook e vê muito assim, rumo a 1 milhão de compartilhamentos contra o auxílio reclusão, né? Só que a gente acredita que muitas pessoas não sabem o que é efetivamente auxílio reclusão. Eu acho que é polêmico porque trata-se de um auxílio a um presidiário. Aí quando trata-se de um presidiário, a coisa já muda, entendeu? Mas só que as pessoas deveriam, se tivesse um bom entendimento sobre esse tema, como o professor bem falou, teria que ver que aquele recurso que é pago pela União, aquela família, não é pago aquele preso, aquele detento, é pago à família que ficou desamparada com a prisão daquela pessoa. No próximo bloco, nós falaremos sobre o auxílio às famílias das vítimas. Não saia daí, é rapidinho, a gente volta já. No programa de hoje, a gente continua discutindo sobre a PEC 304. E para esse debate, nós trouxemos o professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor e advogado criminalista Nestor Santiago. E o representante da ONG Justiça é o que se busca, Alberto Pereira. Antes de começar o nosso debate, conheça agora um pouco mais sobre o auxílio reclusão. O auxílio reclusão foi criado há 50 anos pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões Bancárias, no qual a família de um trabalhador que contribuiu para a Previdência Social e está sobre regime fechado ou semiaberto recebe essa ajuda para se manter bem, enquanto o preso cumpre sua pena. Benefício esse mantido na Constituição Federal de 1988. O valor do auxílio pode variar de acordo com a média de valores de salários de contribuição, podendo chegar a mais de R$1.000. Valor esse distribuído entre todos os dependentes legais da família. Mas se engana quem pensa que o preso não perde essa ajuda. A família tem que comparecer a cada 3 meses na Previdência Social para mostrar a declaração do sistema penitenciário, comprovando o regime do preso. Em caso de fuga ou pena passada para o regime aberto, o auxílio é suspenso. É se o regime de prisão dele for progredido para o regime aberto, porque também é mais uma seletividade, é a questão da prisão. A prisão do segurado tem que ser em regime fechado ou semiaberto. Se ela progredir para o regime aberto, aí a pessoa também perde o auxílio reclusão, porque o auxílio reclusão é só para pessoas de baixa renda, para segurados de baixa renda, e que tenham sido presos por regime fechado ou semiaberto. Paulo Barcelar nos conta também como a família pode conseguir o auxílio reclusão. O segurado que tem a renda até R$ 1.025,81, a família fica sabendo. A gente faz cursos na sociedade, na comunidade também. E já fizemos capacitação com as assistentes sociais dos presídios, porque muitos presos não sabem que tem esse direito. Então a gente fez um convênio, as assistentes sociais encaminham a segurada, a dependente do segurado, né? Que são a esposa, a companheira, os filhos menores de 21 anos. Eles vão até o INSS, fazem um cadastro do dependente e agendam esse benefício. Recentemente, um cinegrafista foi atingido por um explosivo quando estava gravando um manifesto, né? Sim. E aí a gente quer colocar esse exemplo para a gente entender exatamente como é que é esse auxílio, né?
E o que acontece exatamente com a família da vítima? O que é que eles podem receber? Na legislação processual penal existe a figura da ação civil ex delicto, que é a ação civil decorrente da prática de uma infração penal, que o Código Penal também prevê como uma obrigação da pessoa que praticou a infração penal. Veja, a pessoa que praticou a infração penal, não é a família da pessoa que praticou a infração penal. Então o infrator tem que pagar à vítima a indenização causada pelo crime, no caso do homicídio, no caso do estupro, da lesão corporal e outras infrações penais também. Mas a família pode receber algum auxílio, tipo, a pessoa morreu, um auxílio por causa disso? Ela só vai receber se a família, né, da vítima for beneficiária do INSS. Também, né? É a mesma coisa, aqui é o mesmo raciocínio. Mas porque até são duas perguntas um pouco diferentes. Uma situação em que a pessoa é vítima de uma infração penal e tem direito a receber do infrator uma quantia mensal, ou uma indenização, vamos colocar dessa forma. A outra situação é quando a pessoa é contribuinte do INSS e ocorre uma situação que leva ela a receber aquele benefício, ou a pensão, ou auxílio. Entendi. A deputada que criou a PEC, ela diz que muitas dessas pessoas que sofrem com a violência, por exemplo, ficam desamparadas. O senhor concorda com essa afirmação? Eu concordo porque eu sou um dos indutores desse programa, tá certo? Até porque, como vítima de violência que sou também, e me incorporando a algumas instituições, como o caso da APAV, que eu fui presidente durante algum tempo, e eu recebia lá na APAV muitas famílias, muitas mães de família totalmente desamparadas, porque muitas vezes a mãe foi assassinada, tá? E o pai das crianças, aí foi um assassinato dentro de casa. A mãe foi assassinada e o pai das crianças foi para o presídio, tá? A mãe foi assassinada pelo pai? Pelo pai. E o pai foi para o presídio. Aí ficou essas crianças na orfandade sem nenhum benefício do Estado, tá? Porque a mãe morreu e o pai no presídio. Então, foi daí, desse período, que nós começamos a lutar para que essa PEC 304, seja aprovada, tá certo? Para beneficiar a vítima de violência, que essa é a verdadeira vítima, essa que deve ser beneficiada. Nós não queremos dizer que o presidiário não seja beneficiado, até porque o presidiário brasileiro, as pessoas que estão nos nossos presídios, não existe ressocialização, tá? Então os caras realmente tem que se fazer alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se essa verba aí do governo federal serve para ressocializar, serve para ajudar a família, eu não sei, mas tem que ser feito alguma coisa nesse sentido. Quando se lê a justificativa da PEC 304, se fala, como eu já disse, parte de uma premissa que eu acho equivocada, dizendo que o auxílio reclusão tem fundamentação constitucional, que seria retirado da Constituição. Ele não está na Constituição, para começo de conversa, né? Então, na verdade, seria uma inclusão de um auxílio dado à vítima, né, em razão da prática da violência. Me parece que há uma se não há uma leitura equivocada, há uma redação equivocada da justificativa do projeto. Pelo menos que eu pude perceber seria isso. Eu acredito que seja uma redação equivocada, porque jamais as instituições que estão lutando para que essa PEC seja aprovada iria tirar de famílias que também são necessitadas, porque a família do presidiário, da pessoa que está preso, imobilizado na questão do trabalho, ele não produz nada, ele não ganha nada, ele tem que receber alguma coisa do Estado dentro das condições que o professor já citou. Mas é exatamente isso que a PEC quer, né? Tirar... mas a PEC quer justamente isso, tirar do preso, né, que na verdade não é dele, é da família, né, para poder dar para a vítima. Não que a vítima não mereça, claro que merece. Mas acho que é justamente a premissa da aprovação da PEC que está equivocada. Porque, se você me permite, nós, no nosso ponto de vista, juntamente com a deputada que seria a autora desse projeto, dessa PEC 304, nós queríamos o amparo das vítimas de violência, até porque a própria deputada também é vítima de violência, tá? Então, essa questão tem que ser muito bem vista. E essa verba que seria
destinada ao pagamento das famílias de vítimas de violência, já seria um dinheiro vindo das loterias. Tá? Isso foi muito bem arquitetado, muito bem administrado para que essa situação seja aprovada. Uma porcentagem pequena da loteria. Das loterias. No ano passado, um parlamentar surgiu com um projeto de lei dizendo que, na verdade, o auxílio reclusão era para ser dividido, tanto para a família do presidiário quanto para a família das vítimas. O senhor concorda com isso? Pode ser uma boa solução? Eu não tive conhecimento dessa informação, mas você também repassando, também se parte de uma premissa equivocada, porque o dinheiro do auxílio reclusão não é para o preso, é para a família do preso. Né? Então, seria imputar, e veja, em muitas situações, a família do preso recebe quando o preso não está nem condenado ainda, ele está em prisão provisória. Então, na verdade, esse dinheiro que é destinado à família dele é justamente para o sustento, numa situação em que o acusado ainda está respondendo ao processo, em que milita em favor dele a presunção do estado de inocência. Um jornalista super conhecido, ele falou no blog dele, ele postou lá dizendo que quem tem que pagar esse valor deveriam ser os próprios presos, trabalhando nas prisões, arrecadando lá dinheiro para pagar pelo o crime que cometeu, né? Se ele resolveu deixar a família lá, sozinha, sem amparo, deveriam eles trabalhar. O senhor concorda com isso? É um questionamento de quem tem total desconhecimento do nosso sistema prisional. Porque nós sabemos, nós que acompanhamos e sabemos como funciona o nosso sistema, nós sabemos que todos que estão reclusos, privados de liberdade, eles estão ali para ser ressocializado, tá? Ser devolvido à sociedade ressocializado. E nós sabemos que não existe a mínima condição de trabalho para eles, tá certo? Não é dado nenhuma condição para que ele realmente venha obter algum ganho lá dentro do presídio, porque não existe trabalho, não existe uma indústria lá dentro. Como é que esse preso vai ganhar dinheiro lá dentro sem poder trabalhar? Né? Porque o Estado não oferece essa condição. E eles só recebem o auxílio reclusão se eles participarem do INSS? Se eles forem contribuintes do INSS, ou seja, é uma via de mão dupla, né? Ou seja, ele vai trabalhar como assalariado ou como autônomo. O fato é que ele contribui para o INSS e a partir do momento que ocorre a sua reclusão, seja por uma prisão preventiva, seja uma prisão definitiva, a família passa a receber esse benefício enquanto ele estiver preso, enquanto ele não estiver no regime aberto, se ele não fugir, se ele não for colocado em livramento condicional, ou seja, há uma série de condicionamentos para que esse benefício possa ser pago. E tem um limite também, né? Para você ter uma ideia, eu estava até lendo na página do CNJ, que em junho de 2013, isso deve ocorrer também normalmente nos meses durante o ano, foram pagos 40 mil benefícios para 40 mil famílias de presos. Ou seja, 40 mil famílias de presos representam 8% do contingente prisional. É muito pouco. É pouquíssimo, é pouquíssimo. E a quantia anual me parece que gira em torno de 300 milhões. Mas é um dinheiro que é pago pelas pessoas que estão presas, né, são contribuintes do sistema do INSS, para depois a família poder receber esse benefício no caso de a pessoa ser presa. E isso acontece exatamente porque elas não conseguem ter um emprego fixo, né? Justamente é uma das situações, né? E aí, para não deixar também a família desamparo. Em 2011, um deputado federal, ele lançou uma PEC dizendo que poderiam sim alguns presos receberem, mas não aqueles presos que fizeram algum crime hediondo, como sequestro, estupro. O senhor concorda com isso? Poderia ter essa segregação, uns presos receberem e outros não? Esse é um assunto que tem que ser muito bem estudado, visando também, esse benefício visa mais, não é o preso que está encarcerado, está privado de liberdade, a pessoa que está privada de liberdade, visando a questão da família que ficou lá fora, entendeu? É por isso que eu digo, tem que ser muito bem estudado e muito bem equacionado para que não se cometam injustiças. E ele falou também que esse preso deve sustentar a sua família com trabalhos dentro da cadeia. Esse seria o ideal, se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nos países europeus aí, nos países desenvolvidos, onde realmente existe o trabalho para o preso. Agora, a pessoa que visita uma cadeia nossa aqui, ou qualquer parte do Brasil, ele vai verificar que os nossos presos, as condições humanas dele deixam muito a desejar.
imagine trabalho para eles. Isso não existe. Agora, nós somos favoravelmente que se criasse condições, porque você imagina um preso passar 24 horas todo dia, passar não sei quantos anos naquele marasmo, se reunindo, criando, são presos junto com presos altamente escolarizados no mundo do crime, juntamente com presos mais inocentes, né? Então ali vai gerar uma verdadeira escola, uma verdadeira faculdade, para que quando esses elementos voltem à sociedade novamente, eles vêm pior do que o que entraram, entendeu? Então essa questão deveria ser levantada e seria muito bom se houvesse essa possibilidade do preso trabalhar também. Mas qual será a opinião da população sobre a PEC 304? Confira agora na matéria. O auxílio reclusão divide muitas opiniões entre a população. Sou a favor. Sou a favor porque é o direito dos presos, né? Se a pessoa foi presa, não é porque ela foi presa, tem o direito de ser julgado, não, porque o erro é humano. Todo mundo se... eu acho de acordo para quem trabalha de carteira assinada. Agora, para quem não trabalha, eu não sou de acordo, não. Mas para quem trabalha, que paga seus impostos, eu acho de acordo. Sou contra. Sabe por quê? Porque eles ficam lá e nós ficamos trabalhando para dar de comer a eles. Os nossos impostos vai para quê? Para dar de comer a eles. Eu não sou a favor, por isso. Eles, em vez de estar trabalhando aqui, não, vão fazer as coisas deles que não devem fazer, aí nós vamos pagar pelo preço, por eles, que estão lá, dormindo, comendo, tomando banho a nossas custas. Eu sou contra, porque se é um dinheiro público, acho que deve ser aplicado de uma outra forma, né? Se a pessoa está pagando uma pena, eu acho que toda a família deveria se envolver e de outra forma tentar encontrar subsídios, porque senão nós estamos mais uma vez aplicando o dinheiro público de uma forma que a coletividade não aprova. Eu penso que a minha opinião é a opinião da maioria. Assim, porque geralmente eles ficam lá sem fazer nada, aí tem a família que fica em casa, né? Tem filho, muitos filhos, e não trabalha a dona de casa, mas aí eu acho que deveria ter um plano, assim, um trabalho para o preso trabalhar justamente para a família receber, né? Justamente para criar os filhos com dignidade. Eu sou a favor assim, né? O programa Mãos que Constrói do Governo do Estado do Ceará busca contribuir para a ressocialização dos detentos, reduzindo assim a possibilidade de reincidência criminal com oportunidade de emprego e cursos profissionalizantes. O programa que constrói é uma parceria entre o governo do estado do Ceará e as construtoras. A iniciativa privada nos procura para que a gente possa encaminhar para o mercado de trabalho os nossos assistidos, que são pessoas que ganharam a liberdade e estão respondendo ainda pelos crimes que cometeram. Então, essas pessoas são selecionadas pela coordenadoria e encaminhadas para as construtoras. Então, hoje nós temos convênios com o Complexo VLT, o Complexo Olímpico do Ceará, onde nós empregamos, né, são obras do governo do estado. Nós também temos obras na iniciativa privada da CETRO. Vamos começar, que temos vagas em aberto para a construtora direcional e para a Smart Engenharia. Qual o intuito do programa? O intuito do programa é possibilitar que o assistido volte ao mercado de trabalho, que com o emprego ele possa se sustentar e sustentar a sua família, que não precise retornar ao mundo da criminalidade. Qualquer apenado pode participar ou existe algum critério e como funciona esse processo? O processo de seleção é feito por uma equipe multidisciplinar. Nós temos aqui na CISF psicólogos e assistentes sociais. Eles se cadastram, né, apresentam as certidões carcerárias. A gente vê como foi a vida dele no interior da unidade, se ele trabalhou, se ele estudou, se ele realmente tem vontade de se ressocializar, né, de voltar ao mercado de trabalho. Tudo isso é extremamente importante. E a experiência profissional. Quando eles não têm experiência profissional, nem por isso eles deixam de ser incluídos. Só que eles passam a ser serventes de pedreiro. E a partir da obra, do trabalho deles, eles vão crescendo dentro da construção. O projeto só trabalha com a construção civil? O projeto
nós temos vários projetos de qualificação. Esse que é emprego de mão de obra, o maior número de vagas realmente acontece na construção civil, por conta do movimento que existe no Estado, né, e em Fortaleza, da engenharia, da construção. Então, um maior número de vagas. Mas as nossas capacitações não só se dirigem à construção. A gente qualifica em servente, em bombeiro e eletricista, mas a gente também capacita em costureiro, a gente qualifica em manicure, pedicure, em toda a área de beleza, área de artesanato, nas unidades prisionais. Vocês sabem que resultado tem dado esse projeto? O projeto é extremamente positivo. Nós não temos desistências dentro do projeto. Então, quando a gente encaminha o preso, ele vai e se engaja no mercado de trabalho realmente. Ele começa um contrato de experiência, depois de 90 dias a construtora assina a carteira profissional deles. Então, realmente, o projeto é um sucesso. Então, nenhuma construtora deixou de ser conveniada por ter havido algum problema, porque realmente o problema não existe. Nossos assistidos são bem orientados e são acompanhados durante o tempo em que eles ficam na construção. Então, por exemplo, se ele vai, a gente está sempre ligando para o RH, querendo saber como ele se encontra. A gente faz a visita no local para poder tomar também informações do apontador da obra, como do RH, da construtora, de como é que ele está. Então, a gente não tem pessoas que desistem, nem construtoras que desistem do projeto, o que demonstra bastante sucesso, que a gente está realmente garantindo que essas pessoas voltem realmente ao mercado de trabalho e evitando a reincidência criminal. Vocês que procuram o apenado ou eles que procuram a CISP? Sempre eles procuram a CISP, porque aqui a gente é voluntário, né? Não existe uma determinação judicial para que ele venha na coordenadoria, né? Nós estamos abertos para recebê-los. Então, quando eles ganham a liberdade, eles vêm na CISP, se cadastram, deixam a documentação, contato de telefone, e assim que surge a opção de trabalho ou de curso profissionalizante, porque também a gente abre vaga para curso profissionalizante, a gente telefona para eles, para que eles possam vir receber o encaminhamento. Mas a gente está sempre divulgando, tanto no fórum, como no núcleo da Defensoria Pública, as vagas, a imprensa também tem nos ajudado nisso, né? Como uma forma deles demonstrar que a gente está aberto para que eles procurem. E no momento, existem vagas ou só um cadastro de reservas? Existem vagas. Na verdade, a gente, inclusive, tem procurado a imprensa para divulgar as vagas, né? Hoje, a gente está com mais de 250 vagas abertas para o ramo da construção civil, né? Nós estamos em processo de seleção semanalmente. Inclusive, a gente está levando também essa oportunidade para quem está preso, está precisando de uma carta de emprego para sair da unidade prisional. Então, a gente está levando, porque o número de vagas é importante, né? Está um número importante para que a gente realmente possa encaminhá-los. O cálculo desse auxílio é feito em cima da média de 80% dos maiores salários do preso desde 1994, né? E com isso eles poderiam receber os presos não, né? As famílias dos presos poderiam receber pouco mais de R$ 900, de acordo com o cálculo. Mas a gente sabe que o salário mínimo do cidadão comum da nossa cidade é bem menor do que isso, né? O senhor acha justo? Um trabalhador que trabalha a sol e chuva todo dia, né? O operário que ganha realmente um salário mínimo de R$ 745 e um presidiário que não está produzindo nada. Mas é uma questão que tem que ser revista, né? Porque isso aí é de acordo com o percentual também que ele é contribuinte, que ele contribuiu, né? Sim, sim. É verdade, professor? É justíssimo. Se a pessoa está contribuindo, e tem um limite, né? Hoje, só corrigindo esse valor, salvo engano, são R$ 1.215, porque houve alteração do salário mínimo, também houve alteração dessa contribuição máxima. Mas mesmo eu coloquei aqui que o contingente de famílias de presos que recebeu esse valor foi de 8%. E se você analisar os censos penitenciários, analisar os dados que são colocados na página do Ministério da Justiça, você vai ver que a faixa salarial que recebe mais de salário mínimo, o preso, não é individual por membro da família não. O preso que recebe mais salário mínimo é 2% do contingente prisional, ou seja, é pouca gente mesmo. Né? Então o governo não está fazendo nada de graça, dando esse dinheiro para a família do preso, em absoluto. O preso contribui, o preso contribui e no momento de necessidade a família recebe. Em 2012, em Curitiba, um ex-detento foi preso novamente a tentar assaltar um ônibus. E ele estava
detalhe, né? Estava sem a arma e ele foi preso e ele disse que estava querendo ser preso porque ele queria de volta o auxílio reclusão que ele recebia. A gente com isso estaria estimulando a criminalidade? Ele ou a família dele? A família, né? Mas, enfim, há situações, né, que isso efetivamente vai ocorrer. Não vou dizer que o sistema... não pode generalizar. A gente não pode generalizar e nem dizer que o sistema é perfeito, porque isso faz parte do negócio, né, professor? Mas é importante dizer também o seguinte, que aí do outro lado, na outra ponta, é importante que o judiciário, juntamente com o Ministério Público, a Defensoria, os advogados, tenham noção também de que o processo tem um custo. E esse custo do auxílio reclusão, embora seja custeado pelo preso, ele é um custo, né? Então, quanto mais tempo o processo demora, mais tempo a pessoa fica presa, mais tempo vai se pagar. E isso vai ter um custo social, né? Porque isso obviamente vai causar também uma diminuição no caixa do INSS. Então nós temos que fechar essa lógica, né? Não é só imputar ao preso determinada responsabilidade. É imputar também ao próprio sistema de justiça também que ele seja mais sério no julgamento dos casos. Mas isso é só uma pequena parte do que a população reclama, né? Na internet, como o senhor mesmo falou no bloco passado, né? Que muitas pessoas reclamam sem conhecer. E as pessoas falam logo isso, a gente vai estar pagando para esses presos, para eles... Não é assim, a mesma coisa quando se fala que o voto em branco, né, que quando se vota em branco, dá-se maior quantidade de votos para o vencedor, o que falta é informação. Né? As pessoas precisam se informar antes de dar uma opinião, porque isso é justamente aí que determinados raciocínios podem ser perniciosos, pode ser construir um raciocínio, uma lógica, um discurso de ódio, né, com base em premissas absolutamente inexistentes. Falando um pouquinho do senhor, por que o senhor decidiu fazer parte dessa associação contra a violência? O que é que está precisando ser mudado aqui no Brasil? Nosso Código Penal, nosso Código Civil. Nosso Código Civil é de 1940, atual. Então, naquela época dos constitucionais, da elaboração do novo Código, muitos dos constitucionais daquela época eram favoráveis à pena de morte. Tá? Outros não. Então chegou ao consenso de que, colocando a pena máxima de 30 anos, o indivíduo que estava no presídio, ele praticamente ia morrer dentro do presídio, porque naquela época, em 1940, a média de vida do homem no Brasil era 50 anos. Ele cometeu o delito aos 20 ou aos 20 e poucos, com mais 30 anos, ele morreria na cadeia. Então contemplava aqueles caras que queriam a pena de morte ou prisão perpétua. Tá? Então foi isso que se criou e precisa urgentemente de mudanças, porque também a vida do brasileiro aumentou, está aumentando a cada dia, né? Não só do brasileiro, do mundo, né? Do homem. E essa questão tem que ser mudada também. A Câmara dos Deputados ela fez um enquete para ver exatamente o que as pessoas estavam pensando em relação à PEC, né? E eu dei uma olhada ontem no resultado e eu vi que 94,54% são a favor da PEC, né? Todas essas pessoas são a favor. O senhor acha que a Câmara precisa ouvir a voz do povo? A Câmara dos Deputados realmente precisa ouvir a sociedade porque ela representa a sociedade, né? Tudo bem, que seja, eu guardo ainda minha opinião para mim de que a PEC ela não tem amparo jurídico, né? Da forma como ela está colocada, na justificativa dela para que ela exista como norma, né? Você pode até se criar na Constituição, mas a partir de premissas verdadeiras, não a partir de premissas falsas. É necessário que se elabore ou se crie um amparo às famílias vítimas de violência, principalmente as mais necessitadas. Tá? E essa PEC deve amparar essas famílias, tá certo? Mesmo sem tirar dos que já recebem, né? Dos presos que são beneficiados. Isso é uma luta, eu acho que da sociedade. Quando você falou por que eu entrei para discutir a questão da violência em nosso estado, então eu acho que a sociedade tem que se irmanar, todos, independente de já ser vítima de violência ou não, todos têm que atentar para essa questão. Nós somos, na América Latina, o país mais violento até na questão do assassinato de jornalistas. Tá? Nós perdemos para todos os países aqui, até menos desenvolvido que o Brasil, não se mata tanto jornalista como se mata aqui no Brasil. Tudo em decorrência de uma coisa chamada impunidade. Tá? Por que existe essa impunidade? Essa impunidade existe porque
O nosso sistema prisional não comporta mais presos, tá? Os governos foram passando sem construir novas cadeias, novos presídios, e não existe, como eu acabei de falar, nós temos 1.100.000 condenados no Brasil, apenados. Nós temos menos da metade nas cadeias, tudo em decorrência porque as cadeias não têm lugar para botar essa gente toda. Não saia daí, a gente volta já. No programa de hoje, a gente discutiu sobre a PEC 304. Para finalizar o nosso debate, eu abro espaço para as considerações finais dos nossos convidados. A sociedade, nós como um todo, devemos nos unir sobre a questão da violência, porque nós já somos a 7ª capital do mundo mais violenta. Isso é um título que desmerece a nossa cidade tão bela, tão bonita, né? E ser o 7º destino mais violento do mundo. Isso é inaceitável. Então a sociedade tem que se mobilizar, todos nós temos que se mobilizar para rever essa questão da violência no nosso estado. Eu queria só deixar claro, né, mais uma vez, dizendo que eu não sou pró-bandido, né, não sou pró-criminalidade, absolutamente, nem sou contra a vítima da violência. Né? Todos somos vítimas da violência, direta ou indiretamente. A questão é que, a partir do momento que se colocar isso na Constituição, vai se criar uma despesa, vai saber quem vai pagar essa despesa. O professor falou que isso vem das loterias, um dinheiro destinado às loterias. Tudo bem, mas que haja também critério na aplicação desse benefício para que não haja abusos. Nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos nossos convidados. E você aí de casa, já definiu um posicionamento? Acha que deveria mesmo ser retirado o auxílio reclusão das famílias dos presidiários e ser colocado na família das vítimas? Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero, claro, no próximo programa. Até lá!